Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Choque com Propósito de hoje. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para mim e não custa para você fazer essa gentileza. Até mesmo porque é essencial compartilharmos coisas boas para um ajudar o outro a melhorar a cada dia. Eu acredito nisso. Perseguidor, vítima e salvador. Você já se viu executando um desses papéis? Nós vamos refletir sobre isso. Pegue o seu chá que nós já vamos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, que já vai começar. É muito comum as pessoas oscilarem nesses três papéis, principalmente quando há feridas emocionais que precisam ser curadas. Na maioria das vezes, é na infância que isso acontece. Não quer dizer sempre que os pais foram ruins para os seus filhos ou tiveram grandes problemas. Muitas vezes, uma determinada situação, a criança generaliza e já acaba entendendo de uma forma diferente e surge o trauma. O trauma também pode surgir por pequenas coisas que acontecem e vão somando. Então, nem sempre é um grande trauma. Muitas vezes é por conta da repetição. Enfim, o nosso inconsciente, ele vive no presente. Então, tudo que aconteceu até mesmo no passado, ele acha que está acontecendo e consulta as suas memórias de uma forma muito rápida. Por isso que nós, muitas vezes, a gente nem entende por conta de alguma reação que temos sem perceber o que acontece exatamente. Quando a gente vai pensar, muitas vezes é uma situação no passado que fez com que a gente tomasse determinada atitude. Enfim, é algo que a gente precisa olhar. Esse é chamado de triângulo, né? Um triângulo que a gente precisa olhar, né? Ele para que a gente pense sobre a nossa história de vida e resolva as nossas feridas emocionais. Então, como é importante olhar para isso? Vamos conversar sobre alguns separadamente para a gente pensar um pouquinho sobre a importância de olhar para as nossas atitudes para melhorar a cada dia. Primeiro, vítima. Sente temor e passividade frente às situações. Não assume responsabilidade pelas suas ações e se sente o coitado. Sim, tem muitas pessoas e muitas vezes nós, em algumas situações, colocamos dessa forma. Como assim, Dani? Culpando os outros. Ah, eu só vivo isso porque fulano fez assim. Principalmente os pais. Eu não tenho sucesso porque os meus pais não me apoiaram ou porque eu morava distante, eu não tive condições de fazer. Eu vou dar um exemplo sem julgamento algum. Eu conheço duas mulheres que tiveram histórias de vida bem diferentes e eu gostaria de citar. Ambas moravam num sítio, tiveram muita dificuldade na infância, até mesmo para estudar. Uma acabou se casando cedo e o marido, segundo ela, proibia de trabalhar. A outra também morava no sítio, saiu cedo de casa, não se casou, mas investiu em estudo. Ela estudou, se tornou professora, fez várias graduações. Isso aconteceu há algum tempo, né? Na época até mesmo que para as mulheres era bem difícil em relação ao espaço, ao mercado de trabalho. Primeiramente fez magistério, enfim, trabalhou distante primeiramente, mas por que eu tô dando esse exemplo? Sem julgamento. Ambas tiveram uma infância muito parecida, com uma precariedade por conta de morar num lugar distante. E uma teve um determinado futuro, vamos dizer assim, e a outra completamente diferente. Claro que ambas têm as suas questões emocionais para serem resolvidas, enfim, e as suas angústias. Mas eu fico pensando, a que não estudou sonhava em estudar e sempre falava, eu não tive oportunidade. Então é algo para pensar, será que a gente não tem mesmo nunca oportunidade? Ou é por conta das escolhas que nós fazemos? Sem julgamento algum, mas muitas vezes a gente se faz de vítima. Por que não há? Não deu certo de eu fazer. Ok, e eu sigo, né? Então muitas vezes a gente precisa ficar se justificando, colocando no papel de vítima, né? Eu só quero ajudar, e muitas vezes está prejudicando a vida do outro.
Então é algo para a gente pensar e parar de buscar culpados. Agressor ou perseguidor é aquela pessoa que quer dominar uma determinada situação, que tudo tem que ser de acordo com o que ela quer impor o seu poder sobre o outro, julga e critica as pessoas e encontra terreno fértil na presença da vítima. Então é algo para a gente pensar. Quantas vezes, quantas vítimas se tornaram perseguidoras? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que na infância tiveram uma infância difícil, que os pais a humilhavam, tratavam mal, enfim. E quando chegou um momento dela, quando ela se tornou adulta, ela começou a criticar demais os outros, tudo buscava culpado, mas não como a vítima, né? Que se fala, ai, eu só quis ajudar, ai, sabe assim, eu sou boazinha, enfim. Não, nesse caso não. O perseguidor, ele determina o que tem que fazer, ele vai na casa do outro, muitas vezes faz maldade, arquiteta, não só na casa, mas no ambiente de trabalho, coloca um contra o outro, enfim, ele sente essa necessidade de perseguir as pessoas, né? E muitas vezes foram vítimas, até mesmo na infância, e depois se tornaram perseguidor. Ou seja, a pessoa que ele tanto criticou, muitas vezes, ele se tornou igual. Então ele acabou, em alguns momentos, sendo perseguidor. Então, eu conheço uma pessoa, vou dar um outro exemplo, e não é perseguidor de ser ladrão, de cometer crime, não, é de perseguir mesmo, de ver sempre o lado ruim das pessoas e de arquitetar, enfim, ou de julgar demais. Eu vou dar um exemplo bem simples. Em uma determinada situação, eu vi uma pessoa que tem pouco estudo, não tem tanto conhecimento acadêmico, e ela estava assistindo um programa. E quando a pessoa não respondeu nesses programas que tem pergunta e resposta, ela falou assim, é burro. Ai, que burro que é. Só que a maioria das questões, ela também não sabe, porque ela não tem tanta informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o agressor é no dia a dia. Não é nem que ele é arquiteta, mas ele sente a necessidade de menosprezar o outro. Porque vamos pensar num programa, né? As pessoas estão sendo pressionadas e muitas vezes elas também não têm o conhecimento, aquele conhecimento. E o que dá o direito de uma outra pessoa falar que aquela é burra porque ela não sabe responder a uma questão? Por que tem essa necessidade de humilhar o outro e não olha para o espelho, não olha para si? Poxa, eu não sei quase todas as questões. Uma outra pessoa que responde e eu repito o que a pessoa responde. Então eu não sei também, então eu não vou humilhar o outro. Não, ela não tem essa consciência, ela sente essa necessidade, então como se fosse assim, eu fui vítima, no sentido de eu não tive oportunidade de estudar, então agora eu humilho, porque essa resposta eu sei, e muitas vezes nem aquela resposta ela sabia. Uma outra pessoa respondeu e ela só se tornou um papagaio de repetir, mas ela necessita humilhar. Por fim, o herói que está sempre defendendo, salvando os mais necessitados. A vítima das garras do perseguidor é aquele que tem a força e se envolve de corpo e alma para salvar o outro e não se envolver com as próprias questões. Que delícia salvar o outro e não olhar para a própria vida. Isso acontece inclusive em famílias. De, por exemplo, uma mãe, um pai, uma irmã, de achar que o irmão, que a pessoa fez um péssimo casamento, ou irmã, e começa a criticar, e ai, querendo salvar, eu vou lá na casa dela, eu vou salvar, eu vou fazer, porque ele é vítima. E na verdade, o casal tá super feliz, e essa pessoa sente essa necessidade de formar um triângulo também amoroso, para dizer, eu sou a salvadora, eu tô lá para ajudar, muitas vezes sem necessidade, interfere na vida daquela família, porque quer preencher uma lacuna da sua própria vida. Então, como é importante também olhar para isso. Só assim podemos avançar, podemos crescer, quando a gente olha para nossa própria existência, nossa própria vida e se propõe a resolver as nossas questões emocionais e não ligar no piloto automático e ir seguindo. Então, observe nas suas atitudes do dia a dia se você executa um desses papéis, porque é muito comum. E quando tem os três, mais ainda que a ferida precisa ser olhada.
porque tem muitas pessoas que oscilam nos três e precisa olhar para resolver. Em muitos casos, sinceramente, só é resolvido com uma terapia eficaz. Eu vejo muitas pessoas indo à igreja e eu valorizo demais isso. Eu gosto, né? Eu frequento, pertenço a uma determinada religião e eu sou muito feliz por estar lá, mas tem questões que estão tão adormecidas lá embaixo do tapete que não é possível resolver no superficial. Muitas vezes precisa. E eu acredito no amadurecimento emocional e espiritual, porque muitas pessoas, quando elas fazem uma terapia eficaz, ela tem uma conexão muito maravilhosa com Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu vivenciei isso, tantas pessoas que eu conheço também vivenciaram. Então, o limpar a nossa vida é essencial para viver o novo. E se a gente for olhar, né, para a Bíblia, quantas histórias nós vemos, quantas libertações até mesmo que Jesus fez, levando isso, né, para você tirar a cegueira, para você olhar a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não tenho dúvida de que a terapia está aqui para ajudar as pessoas até mesmo a se conectar com o Altíssimo. Beijos, até o próximo vídeo.